Prosseguindo aqui, né, pessoal, vamos ver agora como é que eu vou configurar, então, o clock, repetir algumas coisas, né, e como é que eu vou configurar esse acquisition time aqui. Antes disso, né, então vamos lá, o passo a passo aqui. O que eu preciso fazer, então, para o meu conversor funcionar? Quais os passos para realizar uma conversão? Então, aqui, ó, meus passos para fazer a conversão AD, né? Primeiro, eu tenho que configurar o ADC. Então, eu tenho que configurar o TRIZ, tenho que configurar o ADCON 1, acabamos de ver, né? Quem é a entrada analógica. E aqui o TRIZ para saber quem é a entrada. Vocês vão ver que isso também, gente, envolve a porta B, tá? Daqui a pouco eu mostro a pinagem, tá? Depois, eu tenho que selecionar o canal. Vocês vão ver que tem uma instrução para selecionar o canal. Por quê? A gente voltar aqui, ó, o registrador ADCON 0, seleciona o canal. Né, bits de 5 a 2. Então, seleção do canal, ADCON 0, tá aqui, ó. Depois eu seleciono, eu tenho que configurar também qual que seria o clock da conversão. Né? ADCON 0, eu penso que é o ADCON 2, tem que corrigir aqui, ó. Vou corrigir aqui, é ADCON 2, ó. Selecionar o clock, tá? E eu vou ligar meu conversor AD, né? Aqui é ADCON 0, sim. Então aqui eu dou um enable, né? ADCON on. Quando é 1, tá ligado. Passo 2, configurar a interrupção. Isso aqui é opcional, né? Se eu quiser trabalhar com interrupção, a interrupção vai acontecer na hora que ele terminar a conversão, ele vai te avisar. Conversão terminou. Beleza? Então, como que eu faria isso? Eu teria que ir lá, limpar a flag do conversor AD, né? AD if, né? Interruption flag. Eu tenho que habilitar a interrupção desse periférico, então é AD interruption enable. Eu tenho lá que habilitar também a chave, né, dos periféricos e habilitar global. A chave global. Tá? Então, para trabalhar com interrupção, se for o caso de você querer que o seu hardware te informe com uma interrupção, então interrompa o código quando a conversão terminar. Eu preciso esperar o tempo de aquisição, o período de aquisição, que é aquele período relacionado com o capacitor, tá? E aí sim eu inicio a conversão. Depois que eu esperei esse tempo aqui, ó, que a gente pode selecionar esse tempo de forma automática, com ADCON 2, né? Eu posso falar, eu quero esperar 8 períodos de conversão, né? Então, isso aqui vocês vão ver que é selecionável, automático, ou pode ser manual, a pessoa pode dar um delay para esperar. E aí sim, como é que eu começo minha conversão? Eu vou levantar o bit go down, né? Eu seto ele para 1. Ele está lá no ADCON 0. Aí ele começou minha conversão. Só que eu não posso ser precipitado e fazer essa leitura de forma antecipada para eu não ter uma conversão errada, né? Sem acurácia. Então eu tenho que esperar o tempo de conversão lá dos 10, lembra lá? Dos 10 bits, tem que esperar 11 tempos de conversão, mais 2, né? Tempos de conversão, para eu poder fazer uma nova conversão, tá? Então como é que eu faço isso? Eu fico perguntando aqui, ó, eu seto o Godone para 1, tá vendo que ele tem duas funções? Vai e está pronto, né? Então ele vai, começa a conversão. Depois eu fico monitorando ele, eu fico dando um pulo nele aqui, ó. Eu fico monitorando, perguntando se a conversão terminou, tá? Se a conversão terminou, ele vai baixar, ele vai ir para o nível lógico 0. Se ele for 0, eu vou lá e agora eu leio o que está no meu registrador que armazena o resultado da conversão, que é esse address H, address L. Tá? Outra forma, né, ao invés de usar o Godone para saber se a conversão terminou, é usar a interrupção. Se ela estiver habilitada, vai ser gerada a interrupção quando a conversão terminar. Então, eu esperaria pela interrupção. Se ela aconteceu, então vocês observam que eu tenho duas opções aqui, né? Ou monitoro, dou um while lá para ficar monitorando meu Godone. Quando ele abaixa, eu tenho a conversão terminada. Ou se eu habilitei a interrupção, né? Uma ou outra. Quando a interrupção acontece, também a conversão terminou.
Terminou, faço a leitura dos registradores. Se eu estiver trabalhando com interrupção, eu limpo aqui a minha flag da interrupção. Tranquilo? Aí, para a próxima conversão, eu vou para o passo 1 ou 2 aqui do meu roteiro, né? E aí aqui que está aquela observação, né? Isso é do datasheet, tá, pessoal? É idêntico. Para a próxima conversão, eu preciso esperar, no mínimo aqui, ó, 2 períodos de conversão. Por isso que eu pus esse 2 aqui, tá certo? Aqui está o diagrama do meu conversor, tudo que eu estava dizendo para vocês. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um sinal de tensão, né? Sendo fornecido ali para o meu pino. Meu pino está aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho um circuito, um diagrama, um circuito equivalente aqui, né? De como que esse conversor AD funciona. Tá certo? Então, vocês estão vendo que aqui está meu capacitor, né? Meu segurador de ordem 0. Tá? Aqui está o switch aqui do amostrador. Então, quando eu fiz aquela representação aqui para vocês, ó, um sinal analógico sendo amostrado, né? Toda vez que essa minha setinha existe aqui, ó, é que eu vim aqui, amostrei o sinal, né? Com essa minha chavinha aqui, com sempre switch, tá? E aí, pessoal, nesse circuito equivalente aqui, ó, vocês estão vendo que, na verdade, esse tempo de carga do capacitor, como eu disse para vocês, ele tem a ver com o circuito RC série, tá? Qual que é a capacitância do capacitor aqui interno? 25 picofarad. E daí eu tenho essa resistência do switch em série, tá? Eu tenho a resistência aqui da própria interconexão entre o sinal e o pino. E eu tenho a minha resistência do próprio sinal. Vocês lembram lá na análise de circuito elétrico? Qualquer circuito, eu não posso... Qualquer circuito elétrico linear, eu não posso simplificar ele pelo equivalente TV-NAN? Né? Equivalente TV-NAN não é isso aqui? Certo? Então, se qualquer um eu posso simplificar, eu tenho um sinal que eu estou querendo fazer a leitura, e esse sinal tem uma impedância. Tá certo? Então, essa impedância do sinal, ela reflete nesse tempo de carga do meu circuito RC. Então, ela reflete no tempo que eu devo esperar, né, antes de iniciar a minha conversão. Eu vou ter que aguardar um instante, né, para esse capacitor meu carregar, né, ou seja, esse circuito RC atingir lá o setting time dele, né, o tempo de acomodação. Depois que ele atingir o tempo de acomodação, aí eu faço a leitura, tá? Agora, é importante para a gente otimizar o recurso que eu não espere demais também para fazer essa minha leitura, né? Eu tenho que esperar o tempo adequado. Eu não posso ir rápido demais, que senão eu faço uma leitura errada, imprecisa, né? E se eu estiver esperando demais, eu posso estar desperdiçando recurso, tá? Então, tem como eu calcular qual o tempo que eu devo esperar. Tá? Tem uma equação aqui, vocês vão ver, um pouquinho até complicadinha, porque o que acontece? Essa minha resistência também aqui do meu sampling switch, ela varia de acordo com a alimentação do microcontrolador. Tá? Então, se for com 5 volts, está ali na ordem de 2K.5. Tá? E vocês vão ver que vai ter outra resistência aí que varia com a temperatura. Tá certo? Também vocês estão vendo que o circuito não é baseado só nesse capacitor, né? A gente tem uma capacitância de entrada aqui do pino também. Tá? Então, como é que eu faço, né? Não é bicho de 7 cabeças também, não. Como é que eu calculo, então, o tempo de aquisição, né? Para o capacitor, para eu garantir que o capacitor carregou, tá? Então, eu preciso esperar um tempo aqui, ó, para o meu sinal acomodar. Desculpa, né? Aqui está Amplifies Setting Time. É um tempo aqui, é um limite aqui do amplificador que existe nesse circuito também, um amplificador de ganho unitário, tá? Então, eu tenho que esperar esse tempo, né, que é uma limitação de hardware, eu tenho que esperar o tempo de carga do capacitor, e também tem que esperar um tempo aqui relacionado com a temperatura, porque resistência, capacitância, tudo varia com temperatura, tá? Então, gente, a gente está nesse ponto aqui, ó, eu estou querendo descobrir só o período de aquisição, né, representado aqui por T, AC aqui, né, o acquisition time, né, acquisition time, eu estou querendo esperar esse tempo, que é o tempo ligado lá ao tempo de carga do capacitor.
Esse tempo envolve, né, a mesma variável, um tempo aqui fixo para o amplificador de ganho unitário, o tempo de carga do capacitor e um outro tempo aqui relacionado com o coeficiente de temperatura desses elementos, tá? Tipicamente, se você não quiser ficar gastando tanto tempo fazendo esse cálculo, né, porque vocês vão ver que envolve aqui a temperatura, a impedância do sinal, seria para uma aplicação aí que você queira explorar ao máximo seus recursos, né, então você deveria entrar nesse detalhe, mas para outras aplicações mais comuns, você poderia considerar aqui um período de aquisição igual a 20 microsegundos, já está mais do que suficiente, né, para esse período aqui de carga do capacitor ser respeitado, tá? Vocês vão ver que ou eu posso fazer de forma manual, esperando lá no código, 20 microsegundos, ou esse PIC te dá a opção de selecionar um número múltiplo desse período de conversão aqui, ó, para esse T, para esse acquisition time. Vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Mas é importante entender esse conceito, né? Então, no total, né, o que eu tenho que esperar? Esse período de aquisição do capacitor, os 11 períodos de conversão dos meus 10 bits, e mais 2 períodos, né, para eu poder ser capaz de iniciar uma nova conversão, tá? Aqui está um exemplo, né, detalhado para quem for querer entrar a fundo, né, no caso de uma aplicação que requeira explorar o máximo aí dos recursos. Então, eu tenho um exemplo aqui de, né, o capacitor, ele tem essa capacitância fixa, o capacitor interno, minha resistência, RS, resistência agora do sinal, né, ela já tem 2,5 kΩ, tá? Meu erro de conversão considerado no cálculo é o erro de quantização, que é metade do bit menos significativo. Eu estou alimentando com 5 volts no microcontrolador. Quando eu faço isso, né, minha resistência do switch ali é aproximadamente 2 kΩ. Aqui eu não fui tão fiel, falei 2,5, mas é 2, tá? Então, se você fizer uma reta certinho aqui, dá 2 kΩ. Estou com a temperatura máxima de 85 graus. Então, no datasheet, eu tenho essa expressão aqui, ó, né, que vem de uma equação lá do modelo do circuito RC, para eu calcular qual que seria o período que eu devo aguardar. Então, fazendo os cálculos, eu consegui um período aqui de 2,4 microsegundos para ter certeza que meu capacitor realmente carregou. Tá? Então, se eu tivesse esperado 20, é mais que suficiente, mas vocês estão vendo que eu estou desperdiçando um pouquinho de recurso. Então, vamos lá, pessoal. É cheio de detalhe, mas vocês vão ver que na prática lá não é tão complicado assim, não. É só para vocês entenderem a fundo aí como a coisa funciona. Tá? Então, aqui, ó, no microcontrolador, o registrador ADCOM 2, ele vai permitir a gente configurar de forma automática, ao invés de uma alternativa ficar dando delay para esperar a carga lá do capacitor, eu posso configurar. Eu quero esperar de 2 até 20 períodos de conversão. Então, toda vez que eu solicitar uma conversão, ele vai esperar de forma automática esse período para mim, para o capacitor, para eu garantir que o capacitor carregou. Tá? Então, a forma legal de fazer isso, vocês vão ver que nem todo microcontrolador tem essa opção. Esse aqui tem, então a gente vai partir por aqui. A minha sugestão é fazer isso. Só que, para eu escolher essa opção, eu também preciso configurar o clock da conversão. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu configuro esse clock da conversão? A gente já sabe, né, que esse período aqui de conversão, eu preciso de 1 para cada bit mais 1. Preciso de 11 períodos de conversão. E aqui está as opções, agora de clock, 7 opções de clock para o período de conversão. Então, o que acontece? Olha só, para uma conversão correta, né, isso aqui está no datasheet também, esse período de clock, né, que é o período que ele leva para converter cada bit, deve ser o menor possível. Por quê? Para minha operação ficar otimizada, né, para eu conseguir extrair o máximo recurso ali do meu hardware. Ele vai converter o mais rápido possível. Tá? Só que isso tem um limite, ele não pode ser rápido demais, né, ao ponto de ultrapassar esse limite aqui, ó, de hardware, que está lá no datasheet, que é o parâmetro 130, né? Aí você clica aqui nesse parâmetro 130,
ele te mostra essa tabela aqui, ó, indicando que esse período mínimo que eu tenho que respeitar para esse pique é de 0,7 microsegundos, tá? Então, exemplo, né? E aí ele já vem bem detalhado, né? Bem entregado lá, ó, no datasheet, ele já te fala, ó, se você está com um cristal o nosso caso não é 8 MHz, né? Então, a máxima frequência aqui, ó, até 11 MHz, que é a que tem já calculada para a gente, não tem nem que gastar com isso, né? A gente deveria escolher, né, até 11 MHz, essa fonte de clock de 8 vezes o período de oscilação. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, na minha aplicação aí, ó, da minha plaquinha, a gente sempre está trabalhando com 8 MHz, né? 8 MHz está dando um período aqui, ó. Ah, desculpa, né? Um período de oscilação. Não todo período de ciclo de máquina, não. Então, se eu tenho aqui 8 e inverto isso, eu tenho aqui 0,125, ou melhor, eu tenho 125 nanosegundos. Tá? Então, meu período de conversão adequado para a minha aplicação aí na PIC Genius, na PIC Genius, seria 8 vezes isso. Então, meu período de conversão, desculpa, né? O período de conversão, ele é igual a 8 vezes o período da frequência do cristal, o que está me dando agora 1 microsegundo. Então, ele vai gastar 1 microsegundo para cada bit de conversão, tá certo? Então, meu período de amostragem aqui máximo, né, para esse exemplo que eu estou querendo falar para vocês, né, vocês estão vendo que esse 1 microsegundo, ele respeita esse limite aqui, ó, do 0,7 microsegundos, tá? O que acontece, gente? De acordo com o cristal que você for utilizando, mais veloz, pode ser que esse limite aqui não seja respeitado. Então, por isso você deve recorrer a essa tabela ou fazer o cálculo para selecionar corretamente esse período de conversão de cada bit. É como se você escolhesse um período tão rápido, né, de acordo com o cristal, que ele fique incompatível, né? Ele vai te entregar uma resposta antes do seu ciclo de máquina acontecer, aí fica a coisa meio incompatível, tá? Então, a gente tem que recorrer a essa tabelinha para ajudar. Então, para esse exemplo nosso aqui, ó, vamos supor que eu tenho, então, um período de aquisição de 2,4 microsegundos. Eu quero o total aqui agora, ó. Período de amostragem, né? Seria o que ali, ó? 2,4 microsegundos. Mais, eu não preciso de 11, né? 11 vezes 1 microsegundo, para os 10 bits. E mais 2, para garantir que eu tenha tempo suficiente para iniciar uma próxima conversão. Então, eu fiquei aqui com 11, 12, 13, 14, 15,4 microsegundos. Né, eu conseguiria, a cada 15,4 microsegundos, eu conseguiria ter uma resposta de conversão AD. Tá? O que isso me dá uma frequência de amostragem de quanto? Né, se eu inverter aqui, ó, 15,4. Opa, 15,4. É rápido pra caramba, hein, pessoal? Eu tô com a frequência de amostragem aqui de 64,9 kHz. Tá vendo? Então, eu tô com uma velocidade aqui razoável, tá? De fazer conversões AD. Vocês lembram lá do teorema de Nyquist, né? Eu tô querendo reconstituir um sinal mesmo. Vamos supor que eu estivesse fazendo um projeto aí, ó, para monitorar a tensão da rede elétrica. Eu estou querendo amostrar ela aqui, ó. Claro, né, gente? Não vou poder jogar isso aqui 100 e cacetada, né? 180 volts de pico, né? Lá no meu pino do microcontrolador, só se eu estiver doido, né? Então, vou ter que fazer um circuitozinho para baixar isso aqui, né? De preferência, óptica acoplado, usando um fototransistor, de modo que eu tenha um sinalzinho baixinho aqui de 1 volt, ou até 5, né? Pode ser de 1 volt centralizado no 2,5, né? Ficava bem interessante, ó.
Eu estou com o meu conversor AD aqui, e aí aquele sinal ali, ele foi transformado nisso aqui, ó. O sinal de 127. Ele está centralizado no 2,5. Eu falei com vocês que ele tem 1 volt de amplitude. Então, ele começa aqui em 1,5. Esse ponto aqui, né? Então, como é que eu disse? 2 volts, 1,5. E o máximo dele aqui seria 3,5. Né? Aí eu venho cá, ajusto minha referência para ter uma qualidade legal aí. Aí vocês estão vendo, esse sinal aqui da rede elétrica, ele tem uma frequência de 60 Hz. Né? Vocês lembram lá pelo teorema de Nyquist, eu preciso de uma frequência de amostragem do sinal no mínimo 2 vezes maior do que a frequência do que a frequência modal aqui, né? Do que a frequência principal ali do meu sinal. Não é isso? Então, teoricamente, com 120 Hz apenas, eu já conseguiria reconstruir, mas vocês começam a ter problemas também lá de aliasing, né? Vocês começam a não... Só apenas com 120, você começa a não saber se esse sinal é uma senoide ou uma triangular, né? Então, é melhor que a frequência de amostragem seja maior do que 2 vezes a frequência do meu sinal, né? Que eu estou querendo fazer a aquisição. Então, de repente, aqui 4 vezes, né? 5 vezes já estaria ótimo, né? 5 vezes 60 ali, ó, eu conseguiria reconstruir esse sinal aqui, belezinha, né? Tá certo? E olha só, vocês têm uma gordura boa para queimar aqui, né, para essa aplicação, né? Esse microcontrolador, ele conseguiria converter uma frequência de amostragem de até 64,9 kHz. Tranquilo? Só para a gente ter uma noção aqui de ordem das grandezas, né, do que a gente está falando. Tá bom? Então, pessoal, para essa aplicação, vocês estão vendo que ao invés de eu ficar dando delay aqui de 2,4 microsegundos, podia ter seguido aquela orientação, né, que o típico lá é 20 microsegundos, né? Tá exagerado? Tá, mas tá bom. Acho que não vai... depende da aplicação, né? Se você está querendo fazer também a reconstituição do sinal ali, aquisição, né, de um sinal muito veloz, né, você vai ter que estrangular isso aqui e otimizar aqui ao máximo a sua conversão. Agora, vamos supor, para a aplicação de hoje, que é a leitura de potenciômetro, sensor de temperatura, são coisas bem lentas, né, muito, muito lentas, eu poderia considerar aqui 20 microsegundos, né? Então, eu poderia selecionar, então, que o meu período de aquisição, que ele está aqui, ó, igual a 20 TH, certo? E também podia considerar, igual eu mostrei para vocês, por cristal de 8 MHz, eu iria considerar aqui, ó, essa opção aqui da frequência de oscilação dividido por 8, está configurado. Então, assim, apesar desse monte de detalhes, né, que eu queria passar para vocês entenderem bem como é que a coisa funciona, né? Na prática não é tão complicado, né? Então, eu poderia fazer algo assim, ó. Está faltando um 0 ali, né? Desculpa. Está configurado o Adcom 2. Beleza? Vocês ainda vão precisar configurar, então, o Adcom 1, né? O Adcom 1. No caso aqui, se a aplicação exigisse aqui só o AN0, eu já mostrei para vocês aqui, né? Como é que eu configuraria. E o próprio Adcom 0, né? Eu deveria configurar ele aqui também selecionando, ó. Canal 0, preciso fazer isso, né? Aqui eu configuro se quem é digital e quem é analógico. Aqui eu seleciono o canal. É o meu Adcom 0. Em binário ali, né? Como é que ficaria? Os 2 primeiros não me importa ali, ó. Depois eu ponho mais 4 zeros. Depois, o ADC, o Godone aqui, eu posso iniciar ele com 0, né? Porque eu não quero começar minha conversão. E eu ligo o meu conversor AD.
Então tá de novo aqui, tá também aqui configurado. Configurei a ADCOM 1, a ADCOM 0, a ADCOM 1 e agora, por último, a ADCOM 2, né, sobre essas configurações, dos limites aí de tempo, né, que são importantes também. E aqui está um exemplo lá do datasheet, né? Eu configurei aqui, então, nesse exemplo aqui, ó, meu acquisition time, o tempo lá do capacitor, como 4 períodos de conversão. Vamos supor que eu estou usando o mesmo exemplo do cristal de 8 MHz. Então, eu estou esperando aqui, na verdade, ó, 4 microsegundos. Vocês viram que para o exemplo ali que eu disse agora há pouco, né, 2,4 microsegundos também já passava para aquelas características, né? 20 seria até um exagero, assim, né, mas que cobririam várias situações, porque aquilo depende da impedância do sinal, da temperatura, de algumas características, né, da tensão de alimentação, que 20 já cobriria todos os casos, né, eu estaria com sobra. Aqui, por exemplo, ele espera 4 microsegundos para o capacitor carregar, de forma automática, então não preciso ficar dando delay, porque eu selecionei, né, essa opção aqui, para esse exemplo, do acquisition time, como 4 períodos de conversão. E depois é que eu aguardo, né? Então, nesse instante aqui, ó, eu setei o Godone, ele inicia a aquisição. Desculpa, né? Eu seto o Godone, como eu coloquei o período de aquisição de forma automática, ele, antes de iniciar a conversão, ele espera os 4 microsegundos para o capacitor carregar. Então, de forma automática, logo após, ele inicia a conversão e aguarda aqui, ó, os 11 bits, né, para minha conversão, tá certo? Ele espera aquele tempo todo para eu completar a minha conversão AD. Tá? Seria prudente esperar mais 2 períodos aqui, para que eu possa iniciar uma nova conversão. Tá certo? Aqui agora um exemplo mais prático. Digamos que eu queira fazer a configuração toda manual, né? Então, se eu tivesse aqui um microcontrolador com 20 MHz, com um cristal de 20, a frequência do oscilador, se eu configurasse ela, então, né, aquele meu período de conversão, né, como a frequência do oscilador dividida por 2. Então, o que eu teria? Eu teria 100 nanosegundos para fazer minha conversão de cada bit. Vocês lembram lá? É muito rápido isso aqui, né? Tem que ser maior do que 0,7 microsegundos. Então, aqui eu fui rápido demais, não adiantou. Tem que ser rápido, mas não tanto, né? Tem um limite. Então, não deu. Aí, o que eu faço? Vou dividir por 32. Né? Podia testar as outras opções. Dividindo por 32, eu já tenho ali 1,6 microsegundos para fazer a conversão. Né? Então, eu já teria aqui agora, né? Já estaria dentro da minha realidade, se eu fizesse aquela conta lá, né? Se eu esperasse, por exemplo, as minhas 11 vezes TAD para fazer a conversão dos 10 bits, eu já teria aqui 17,6 microsegundos, né? Então, aqui, ó, multiplicando o total obtido no nosso tempo, seria 22. Multiplicando o total obtido, nosso tempo total seria de aproximadamente 22 microsegundos. Se a cada leitura entre um ou mais canais eu esperasse 40, era mais do que suficiente. Esse 22 aqui é por quê? Né? Vocês estão vendo que os 11 TAD aqui, né? Tempo de conversão, já está dando 17. Aí vamos supor que eu tenho que esperar também mais aqueles 2, né? Então, no caso nosso, ela estava dando 13, né? Então, mais aqueles 2 períodos lá. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Eu teria aqui 3,2 microsegundos, né? E eu tenho que esperar um tempinho para aquele tempo de aquisição também, né?
tá? Então, para o nosso exemplo aqui, ó, 22 é porque eu estou considerando mais um período de conversão, aproximadamente mais um período de conversão, para para o capacitor, né, carregar. Então, aqui eu estou considerando, por exemplo, T acquire igual a 1 TAD. Pode ser rápido, né? Isso aqui. Então, entraria aqui mais 1,6. Então, quantos eu tenho aqui? 11, 12, 13, 14 períodos de conversão. Está dando aqui 22,4 microsegundos, tá? Tá certo? Estaria um pouco no limite, né? Porque, como eu disse, essa variável aqui, né? Ela varia lá com a impedância do sinal, do switch, com a temperatura, né? Vocês lembram lá o tempo de carga do capacitor. Então, né? Joguei para cima aqui, ó. Se eu considerar 40, considerasse aproximadamente ali, ó, 20 microsegundos, igual eu disse anteriormente, né? Para esse período de aquisição, eu estou dentro, mais do que dentro aí do limite, né, para fazer minha conversão. Então, se eu esperar 40 microsegundos para esse exemplo aqui, de tratamento manual, estaria ok. Beleza, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? Rodar um exemplo aqui primeiro. Aqui está meu PIC SimLab lá com a plaquinha PIC Genius. Aí vocês estão vendo que eu tenho 2 potenciômetros aqui, ó. À medida que vocês variam esses slides aqui, ó, para lá e para cá, ele está aplicando de 0 a 5 volts num pino analógico, tá? Aqui, ó, de 0 a 5 volts. O que mais que eu tenho? Eu tenho esse sensor de temperatura aqui, ó, que ele está aqui, ó. Então, se eu manipulo aqui, ó, se eu ativo essa resistência elétrica aqui, esse sensor de temperatura aquece. Ele me mostra aqui, à medida que eu ligo aquela resistência, isso aqui vai estar, essa barrinha vai estar, é uma barrinha progressiva, né? Vocês vão ver mais tarde que eu posso jogar um PWM ali para realmente entregar uma potência variável aqui para esse aquecedor. No caso nosso, a gente pode só ligar e desligar. Daí essa temperatura começa a aumentar. Eu não sei, fica como desafio para vocês, né? Descobrir em quais pinos, fica como parte da atividade, descobrir em quais pinos esse potenciômetro 1, 2 e o sensor de temperatura estão ligados, tá? Uma boa dica já está aqui, ó. O sensor de temperatura está na porta E, não sei em qual pino, porta E também é analógica, tem função analógica, e os potenciômetros, cadê o primeiro e o segundo? 2 potenciômetros na porta A. Tranquilo? Vocês podem ir lá no Moodle, então lá no Moodle tem o diagrama elétrico, né, certinho dessa placa, pra vocês descobrirem onde esse sensor de temperatura está ligado. Então vamos lá no diagrama elétrico dar uma olhada. Eu pus aqui um exemplo, se vocês quiserem testar. Acender um LED se a tensão analógica for maior do que 2,5. Então, qual que é a lógica aqui, né? O que eu fiz? Eu estou com cristal de 8. Tá vendo aqui, ó? Qual canal eu vou estar usando? Eu vou estar usando aqui o canal AN2, tá vendo? Então, para o AN2, eu já pus aqui tudo como entrada, ó, a porta A, tá vendo? Que é analógica. Estou configurando aqui a minha resposta justificada à direita. Eu estou configurando aqui. Isso é como você enxerga, tá, pessoal? A resposta lá nos 2 registradores, aqui lá, address high e address low. Então, a conversão ela é feita do mais para o menos significativo, e você pode escolher se essa resposta sua vai estar justificada à direita, que é o normal de se pensar, ou então invertida, justificada à esquerda. Adcom 0 bits, eu estou bit a bit aqui, né, ao invés de configurar o registrador Adcom 0 todo de uma vez, né, você tem essa opção de pegar bit a bit e ir configurando, né, então fica opcional para vocês. Eu não estou colocando referência externa. Estou configurando aqui meu período de conversão, ó. Então, a frequência do oscilador dividido por 8. O que mais que eu fiz? Selecionei o canal 2, habilitei meu conversor. Aí no looping,
Olha só, estou dando um delay. Vocês estão vendo que nessa forma, eu não escolhi aquele registrador com 2 para fazer de forma automática, esperar de forma automática aquele período de aquisição. Tá vendo? O que eu fiz? Joguei 20 microsegundos. Joguei um valor aqui que cobre todos os casos, né? Poderia selecionar via hardware aquela opção do acquisition time, igual a gente deu no exemplo aqui, ó, do acquisition time igual a 20 TAD, né? E daria no mesmo, ele esperar 20 microsegundos para esse cristal, né? Aí eu faço, ó, começa a conversão. Go igual a 1. Aí aqui eu estou esperando a conversão terminar, estão vendo? Ó? Eu estou dando um while. Então, enquanto a minha variável go for igual a 1, a conversão não terminou, eu estou esperando. Na hora que ela termina, eu passo o resultado para a minha variável result. Tá? Se result for maior do que 512, porque minha conversão é de 0 a 1023, eu acendo um LED. Se não, eu apago um LED. Tá? Última explicação minha aqui hoje, ó, é sobre essa conta. A gente vai estar usando isso muito aqui no meu controlador. Eu já disse isso para vocês antes, eu acredito. Na comunicação serial, a gente vai usar isso toda hora. Vamos lá, né? Vocês viram, então, que minha resposta da conversão, ela acontece lá no registrador, em 2 registradores, né? Eu tenho um de 8 bits, que é a parte mais significativa, chama address high, e tem uma menos significativa, né, que vai estar a minha outra resposta, de 8 bits também. Tá certo? Então, o que acontece? Como o meu conversor é de 8 bits, desculpa, de 10 bits, se fosse de 8 bits, bastava esse registrador aqui, do byte menos significativo. Como ele é de 10 bits, eu ainda uso esses 2 bits aqui, ó, do mais. E uso todos aqueles, né? Só que se eu fizer a leitura, olha que interessante, né? Se eu faço a leitura do bit menos significativo, ele varia de 0 até 255. Do mais significativo, ele só vai variar de 0, né? Então, 0, 1, 2, 3. Então, o meu byte, desculpa, meu byte mais significativo, falei bit. Meu byte mais significativo só varia de 0 a 3. Né? Então, ele varia aqui de 0 a 3. E esse outro aqui de 0 a 255. Ele não tem 1023 opções? Por que acontece isso, né? Eu encho aqui o meu byte menos significativo até 255, mais 1, aí ele incrementa 1 no mais significativo. E isso acontece 4 vezes. Então, 4 vezes 255, eu vou ter lá minhas 1023 opções. Certo? E eu preciso converter isso para uma variável decimal aqui, né? Não do tipo decimal. Eu preciso converter isso para um número decimal de 0 a 1023, só que o meu registrador, cada um só tem 8 bits. O que eu faço? Eu não posso somar diretamente address high mais address low. Vai dar errado, não vai? Porque, olha lá, esse aqui varia de 0 a 3 e esse aqui de 0 a 255. Se eu fizer a soma direta, dá errado. Então, o que eu tenho que fazer antes de fazer a soma? Eu preciso realmente transformar esse byte aqui, ó, no byte mais significativo. Como é que eu faço isso, né? Eu vou girar ele de 8 posições, dar um shift para a esquerda. Então, girando ele de 8 posições para a esquerda, aí agora sim, ó, eu estou compondo, né? Eu estou, na verdade, agora olhando para 16 bits, né? Só me interessa 10, né? Mas aí eu vou estar agora unindo esses 2 bytes. Enxergando aqui realmente esse valor todo, né? 1, 2. Esse valor todo dessa variável. Se tiverem dúvida, faça um teste, né? Por exemplo,
No exemplo que eu acabei de dar, ó, ele chegou a ter 255, mais 1. Qual que era a situação que eu estaria? Ó? Então, vamos supor lá, 255 mais 1, né? Eu teria aqui, então, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Se eu fizer a soma direta aqui, ó, a resposta disso não seria resulte igual a 1? Tá errado, não tá? Não é 1 que eu quero. Minha resposta tem que ser 256. Aí, o que eu faço, então, agora? Se eu giro essa minha parte aqui de 8 vezes para a esquerda, o que vai ficar? Vamos girar, então, ó. Vai ficar, então, vou preencher de 8 zeros, né? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Aí vem agora 1 e 0. Mais a parte menos significativa é tudo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 0. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui agora, essa conversão, ó, resulte, quando eu faço esse giro, né, dessa minha variável ali de 8 vezes para a esquerda, isso aqui agora é 256. Pode bater na calculadora aí. Então, eu queria que vocês abrissem, né, para terminar aqui hoje, o exemplo ADC, rodassem lá no PicGenius, abrissem no MPLab, tem um exemplo, tem um códigozinho de exemplo. E o que eu quero de prática, né, para a gente não vai dar tempo nem de começar hoje, a aula já está no final. Eu quero que vocês façam na próxima aula, né, quem quiser ir adiantando, né, ainda mais porque a matéria está fresca. Vocês vão criar um programa para apresentar no LCD o resultado da conversão AD, tanto do potenciômetro 1, do 2, quanto do sensor de temperatura. Simular lá no PicGenius. Depois, então, esse resultado da conversão, ele varia de 0, de cada variável, a 1023. A 1023 eu escrevi 1024. A 1023. Depois, gente, o passo 2, eu quero que vocês também apresentem esses resultados, mas agora, para os dois potenciômetros, eu quero em volts. Então, isso ali variaria de 0 a 5 volts, né? E para o sensor de temperatura, igualzinho está lá no PicGenius, em graus Celsius. Então, por exemplo, 27,1 graus Celsius. Então, tem que fazer uma operaçãozinha matemática para fazer essa conversão.